A palavra ao deputado Arnaldo Silva. Senhor presidente, nobres deputados, senhores secretários de Estado de Fazenda, secretário de Planejamento. Senhor presidente, meu questionamento aqui, e até me causa um certo espanto, mas para não incorrer em nenhum erro, mas eu ouvi do nobre secretário de Fazenda, a afirmação de duas situações que, do meu ponto de vista, inclusive como advogado, que acompanha os orçamentos do município, até do Estado há algum tempo, se isso realmente aconteceu e ocorreu, acho que é um ponto que nos chama muita atenção. O senhor afirmou que houve a questão de empenhos cancelados de despesas já realizadas. Quer dizer, tem empenhos cancelados de despesas não realizadas, mas empenhos cancelados de despesas realizadas. E o senhor também disse que houve despesas autorizadas sem a emissão de empenho. Eu só queria, primeiramente, só confirmar se está correto isso, porque aí eu quero concluir a minha exposição. Ou seja, desse 1 bilhão 163, nós já conseguimos fazer na Secretaria da Fazenda um levantamento de 776, ou seja, nós estamos fazendo levantamento órgão por órgão. Eles já nos informaram aqui 776 milhões desse 1 bilhão 150. E o que nós temos é isso, 420 milhões foram de empenhos cancelados, ou seja, na época que o órgão fez a despesa, ele tinha orçamento, e esse orçamento, depois de realizado e liquidado, ele foi cancelado. E 356 milhões de despesas sem orçamento, sendo que 446 milhões desses 776 são de obras. Então, você tem 446 milhões de obras, 276 foram feitas empenhos cancelados, ou seja, realizado, medido e cancelados, e 169 sem empenho. De forma que esses 446 eu não posso pagar com 600 milhões que eu tenho em caixa, porque eu não tenho orçamento. E provavelmente vou ter muita dificuldade de pagar esse ano com esse recurso que está lá, porque eu precisaria de gastar 600 milhões de orçamento, que nós temos um déficit de quanto? De 6 bilhões. Então, essa vai ser a grande dificuldade. Nós vamos ter que ver como acertar essa questão, né? Senhor presidente, tendo feito o esclarecimento, isso me causa, sinceramente, uma questão de indignação e de espanto. E é lamentável que o Estado de Minas Gerais, o Estado do porte de Minas Gerais, tenha ocorrido. O que nós estamos falando aqui é uma excrescência do ponto de vista jurídico. Aliás, isso aconteceu quando a implementação da Lei de Responsabilidade Fiscal, que os prefeitos, até sem saber o que ia acontecer, se tinha que fechar no final do exercício, se era no final do mandato. No final do mandato de 2004, houve orientação, inclusive equivocada do ponto de vista jurídico, e isso saiu no Estado inteiro. Quer dizer, isso é uma aberração que nós estamos tendo conhecimento aqui na Assembleia Legislativa Gerais. Me causa, assim, inclusive uma tristeza do ponto de vista jurídico, porque isso aqui é a coisa assim, mais absurda. Inclusive, com perdão, não cabe nem o enquadramento na questão de despesa de exercício anterior, porque despesa de exercício anterior é uma previsão legal da Lei 4.320 para aquelas despesas legais que, ao final do mandato, não é possível o seu empenhamento. E aí, no início do outro ano, você realiza o empenho. Então, por exemplo, uma conta de energia que chega no final do exercício, despesas mínimas. Agora, não há na legislação competente a previsão para esse calote, porque isso aqui é um calote, isso é um desrespeito ao povo mineiro. Isso causa um descrédito com o Estado de Minas Gerais, porque isso vai estar autorizando a qualquer final de mandato proceder nessa manobra. Não, a gente cancela empenho já de despesa efetuada, a gente realiza despesa sem o prévio empenho. E a grande maioria na noite A palavra de 30 deputado para 31. Arnaldo Silva,
Por favor, deputado Durval. Veja bem. Por favor, deputado Durval, com a palavra o deputado Arnaldo. Eu estou pontuando esses dois aspectos, senhor presidente, porque eu acho que, inclusive, a nossa comissão precisa tomar providência em relação a isso. Isso aqui, inclusive, incorre em crime de responsabilidade, isso aqui incorre, inclusive, num posicionamento do Tribunal de Contas, porque eu quero ver como é que vai ficar os municípios de Minas Gerais, os municípios que hoje enfrentam tanta dificuldade, que fazem todo um exercício para chegar no final do seu mandato e cumprir com os pagamentos. Cumprir e pagar o que está empenhado. Então, nós estamos dando um exemplo aqui, o Estado de Minas Gerais, na gestão anterior, está dando um exemplo e um recado para os municípios. Cancelem os seus empenhos. Autorizem despesa sem o devido empenho prévio. Porque o empenho é prévio, está lá, na legislação. É pegar a Lei 4.300, o empenho é prévio. Antes de autorização de qualquer despesa, há que se ter o empenho prévio. E o que nós estamos vendo aqui são duas situações técnicas, eu estou abordando do ponto de vista técnico, duas questões técnicas, ao meu sentir, gravíssimas, que o Estado de Minas Gerais não pode simplesmente dar esse tipo de exemplo. Eu diria, inclusive, já tive a oportunidade de participar de alguns eventos nesse sentido, quando a gente lê a ordem de empenho, o gestor tem que ficar até preocupado com o que ele está assinando. Assinar uma ordem de empenho é uma questão gravíssima do ponto de vista de responsabilidade. O empenho é possível, inclusive, o seu desconto numa instituição bancária, dada a credibilidade deste documento em razão do poder público. Agora, se nós estamos cometendo esse tipo de situação no Estado de Minas Gerais, de cancelar empenho de despesa realizada, que foi previamente autorizado, o empenho liquidado, a despesa realizada. Então, uma quebra de confiança, uma quebra de confiabilidade, onde está dizendo o seguinte, ó, cuidado ao contratar com o Estado de Minas Gerais, porque você pode ter um empenho seu cancelado. E pior ainda, a autorização de despesa sem o prévio empenhamento. Então, acho que nós temos aqui, senhor presidente, eu quero depois, no momento oportuno, dar encaminhamento nisso, até para saber do Tribunal de Contas, como é que vai ser o posicionamento do Tribunal de Contas em relação a essa situação, porque isso vai servir de parâmetro para todo o Estado, para os municípios que têm, com muita dificuldade, feito das tripas e o coração para chegar ao final do seu mandato e concluir, pagar aquilo que está empenhado como um sinônimo de cumprimento da legislação. Eu quero também, ao final, parabenizar o secretário de Fazenda, o nobre secretário de Planejamento, pela exposição, por estar presente aqui, porque realmente mostra uma quebra de paradigma. Nós estamos mudando realmente a forma de transparência, de abertura do Estado, dessa relação com o Parlamento, que é muito importante. Eu fico muito feliz de estar iniciando o meu mandato com essa postura do governo do Estado. Muito obrigado, senhor presidente.